após o cumprimento da pena, crimes contra economia popular, fé pública e crime contra a administração da justiça, que é exatamente esse. Então, a partir dessa condenação, não há necessidade do trânsito em julgado. A partir dessa condenação pela primeira turma, que é um órgão colegiado, o réu está inelegível pelo prazo de 8 anos, imediatamente pelo transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma carta rogatória para me ouvir. Eu desafio o Alexandre de Moraes e o STF a mandar essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Foi assim que Eduardo Bolsonaro reagiu hoje, logo após a sua condenação. Mas existe um detalhe que transforma essa frase em uma bomba política. Quando ele disse isso, ele afirmou, ele já estava condenado, já tinha perdido o cargo, já estava inelegível. E justamente por isso Brasília entrou em alerta. Porque essa história não é apenas sobre uma condenação, é sobre alguém que entrou em campo para defender o seu pai e acabou colocando a sua própria carreira política em risco. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Nos próximos minutos você vai entender como o principal herdeiro do bolsonarismo chegou até aqui, porque a condenação de hoje está provocando tanta repercussão e qual é a pergunta que ninguém consegue responder neste momento. E claramente, em várias postagens, entrevistas, dizem, olha, e eu vou também colocar, há uma passagem que diz, olha, se julgar e condenar, vésperas da sessão da primeira turma, é só alguém, fala um nome de um dos assessores do presidente dos Estados Unidos, é só alguém entrar lá e avisar que imediatamente vão ter graves consequências. E todos lembramos a sequência, né, de ameaças feitas pelo réu, que se vangloriou novamente, e quando chegar lá não é um deputado, é ele que tem toda essa influência. Então, as próprias palavras do réu afastam as alegações da defesa. A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Mas tenham calma, a parte mais explosiva dessa história não é propriamente a sentença, é o que aconteceu depois dela. Então vamos explicar como tudo aconteceu. Durante anos, o Eduardo Bolsonaro foi tratado como uma das principais apostas do bolsonarismo. Deputado federal, milhões de seguidores, contato com lideranças internacionais. Então, para muita gente, ele era o sucessor natural dentro do grupo político da família. Mas foi justamente tentando proteger o seu pai, Jair Bolsonaro, que a situação começou a mudar. Segundo a acusação, Eduardo teria atuado junto a setores políticos lá dos Estados Unidos para pressionar instituições brasileiras durante o processo envolvendo o seu pai, o ex-presidente. O que era apresentado como uma defesa política passou a se transformar em um problema jurídico. E foi nesse momento que tudo mudou. Mas existe uma contradição que chamou a atenção de muita gente e nós vamos explicar essa contradição. Durante anos, o bolsonarismo falou em soberania nacional e isso foi um dos temas mais repetidos pelo grupo. Mas os críticos da atuação de Eduardo Bolsonaro passaram a fazer uma pergunta simples. Como defender a soberania nacional e ao mesmo tempo buscar apoio externo para pressionar as instituições brasileiras? E foi justamente essa discussão que começou a ampliar a repercussão do caso. Então nós vamos explicar aqui. Aí veio o julgamento, hoje. Mas calma, gente, porque o resultado ainda não encerrou toda a história. Na verdade, foi ali que ela começou. A condenação, todo mundo está acompanhando no dia de hoje, um anúncio da condenação. O STF condenou Eduardo Bolsonaro. E a decisão atingiu não apenas sua situação jurídica, atingiu também sua trajetória política. Está ali a prisão, a perda do cargo, inelegibilidade. Tudo isso mudou completamente o cenário que existia até então. 9 condutas, ou seja, são vários crimes, obviamente em continuidade delitiva, mas são 9, no mínimo 9 momentos em que houve a execução do crime de coação no curso do processo. Por isso, entendo que deva ser ampliada, aumentada a pena nos 2/3. O crime continuado é possível de 1/3 a 2/3, aumentando, então, para a pena em 2/3, chegando a pena final 4 anos e 2 meses, 50 dias multa
cada de a multa no valor de 2 salários mínimos. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é fixo o regime inicial de cumprimento da pena, o regime semiaberto. Declaro a inelegibilidade do réu. Nos termos do artigo 1º, inciso 1º, letra E, item 1, são inelegíveis aqueles condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como é o caso, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos. Mas o mais impressionante de tudo aconteceu logo depois, porque a maioria das pessoas, quando recebe uma condenação, ela anuncia um recurso, busca uma estratégia de defesa, ela tenta diminuir os danos. Pelo contrário, o Eduardo Bolsonaro escolheu um outro caminho. Foi aí que a temperatura está subindo cada vez mais dentro da história. Então, o que realmente mudou agora? O recorte do Eduardo Bolsonaro, você está vendo, desafiando o STF novamente. Em vez de focar apenas na defesa jurídica, o Eduardo resolveu desafiar publicamente o STF. E a frase correu pelas redes sociais, virou manchete, virou debate, virou combustível para uma nova discussão. Porque naquele momento a pergunta deixou de ser mais ou menos assim, o que aconteceu? E passou a ser mais ou menos assim, o que acontece agora?